Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, vamos continuar com a nossa saga em cima do debate sobre a Eucaristia. O debate do Lucas Banzoli contra o Ariel Lazari, grande debatedor católico. E hoje é o momento vergonha alheia. O que é a vergonha alheia? É quando você que está assistindo o debate sente vergonha por aquilo que o debatedor está falando. E é claro que esse debatedor é o Lucas Banzoli, né? Nunca vi falar tanta besteira na minha vida. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns comentários dos seguidores do Lucas Banzoli, que também é vergonha alheia, tá? Os comentários. E vou mostrar aqui uma fala do Lucas Banzoli, mostrar o tiro no pé que ele deu em cima do argumento que ele mesmo usou, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Deixa um comentário. Os comentários, vocês não entendem. Os comentários dão uma relevância para o canal absurda, tá? Então deixa um comentário aqui e dá o like também. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, Pix do canal crismacabelos@gmail.com ou através aqui do QR Code, do ladinho aqui tem o QR Code, mira no QR Code, faça uma doação. Também está a opção do clube de membros, está aqui na descrição do vídeo, tá o clube de membros, ou do ladinho ali do botão inscrever-se também, né? Você consegue acionar o clube de membros, e aí a doação é mensal, tá? Tem três opções, R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. E também, tá, gente, tem a opção do hypar. De vez em quando vai aparecer esse hypar para vocês ali nos comentários. Clica, é de graça. O YouTube vai entregar este vídeo aqui para mais 1.400 pessoas. E agora, fazendo um pedido de coração, tem a rifa, tá? Aqui, a rifa da nossa grande amiga Thalita Kondo. Ela quem está administrando a rifa. Mais uma vez, tá? O dinheiro todo é para ajudar a família de uma pessoa que a gente conhece, não vamos expor aqui, que está passando por um momento difícil, principalmente, né, na questão da saúde e também financeiro, tá, gente? Então, uma coisa acaba prejudicando a outra, e a gente já fez uma rifa, foi um sucesso, graças a Deus, né? A rifa terminou antes do esperado, a gente pôde ajudar essa família com dinheiro, e agora a gente está fazendo uma outra rifa, R$15 também, igual o mesmo valor da rifa antiga, R$15. Você não toma um café e come um pão de queijo com R$15, gente. Então, né, vamos ajudar aí essa família. É claro que o católico ele ajuda e ele não pede nada em troca, mas a gente, né, prefere contribuir de alguma forma à ajuda de vocês. Então, né, tem 3 prêmios aqui, serão 3 sorteios. O primeiro é a imagem da Sagrada Família, tá, gente? Uma imagem muito bonita, por sinal. O segundo prêmio é o colar, né, da Sagrada Família também. O terceiro prêmio vai ser um livro que a gente ainda vai escolher qual é o livro que a gente vai doar, tá bom? Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo da rifa, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Peço de coração para você ajudar. Mais uma vez, eu sei que já ajudou da outra vez, ajuda agora de novo. E vamos, dessa forma, conseguindo, né, contribuir um pouco com a caridade, tá bom, gente? Mais uma vez, quem administra tudo é a Thalita Kondo, tá? Não é o canal Hora do Macabeus, nem o Robson 2.0, nem o MS Fé Católica, não, nem o Universo Católico, nem o Cláudio Campos. Quem administra tudo isso é a Thalita Kondo, nossa grande amiga. O dinheiro não fica pra gente, eu nem vejo esse dinheiro, graças a Deus, tá? Enfim, vamos para o momento vergonha alheia, primeiramente com as marionetes do Lucas Banzoli. Prestem atenção nos comentários, tá, gente? Eu dei print alguns comentários no meu canal, porque é interessante. As marionetes vêm no canal e atacando o canal, dizendo: você não viu o debate, o Lucas Banzoli detonou, surrou no debate, só que eles não colocam nada do que o Lucas Banzoli falou. Quando alguém vence o debate, você tem ali os argumentos, né? Igual nós estamos mostrando aqui os argumentos. Então, ele venceu o debate por quê? Porque ele usou isso aqui de argumento. Nesse caso aqui, o Ariel não soube responder. Ninguém mostra nada, só diz que o Lucas Banzoli surrou. Preste atenção nisso daqui, gente. Olha só.
Vergonha alheia, né? Vergonha alheia, com certeza. Ó, Lucas Banzoli comeu o C do Ariel. Eu não sei o que é o C. Sinceramente, eu não sei o que é o C, tá? E nem quero saber. Tem um outro aqui que falou assim, ó. Só gadólico, né? Todo mundo sabe o porquê, deve ser um esquerdista que usa muito isso aí. Acha que o Ariel ganhou. Se o dono do canal, Cris Macabeus, né? Acha que foi surra, desafia ele para um debate. Quero ver se tem coragem. Meu Deus do céu, gente. Acho que não tem ninguém com quem eu mais debati na vida do que com o Lucas Banzoli. Quem conhece, tá, a trajetória do Lucas Banzoli sabe que na época do Orkut foi uma das pessoas que eu mais debati na vida. E depois de alguns atritos aí, nunca mais a gente debateu. O cara nem sabe do que tá falando, né? Enfim. Aí olha aqui o outro aqui. O Ariel e os demais canais católicos apóstata romano, eu não entendi muito bem porque é um canal católico apóstata romano. Ele sabe o que é apostasia? Os apóstatas são os protestantes, aqueles que se apartaram da igreja, né? Mas enfim. Estão tentando a todo custo convencer de que o Ariel ganhou o debate. Não, nós estamos mostrando por que o Ariel ganhou o debate. Eu não conheço o Ariel, não tenho amizade nenhuma com o Ariel. Sinceramente, nunca conversei com ele, nunca participei de uma live com o Ariel. Não sei se um dia irei participar também, né? Ele não me conhece. Enfim. Aqui nós só estamos mostrando o que aconteceu no debate, tá? Aqui a gente não está simplesmente, olha, o Ariel venceu. A gente está mostrando por que o Ariel venceu. Depois embaixo ele ainda fala aqui, respondendo uma outra pessoa, né? Cara, pega seu cérebro que você jogou no lixo, ainda dá tempo. Veja, esses são os argumentos das marionetes do Lucas Banzoli. Tem outro aqui, ó. É triste quando um perdedor acha que venceu. Desculpa, é triste quando um perdedor acha que venceu? Gente, não deu nem para entender o que ele falou. Vamos lá. Porque ele colocou um ponto de interrogação, acho que era exclamação que ele queria colocar, né? Interrogação é uma pergunta, né? Aí seria uma pergunta. É triste quando um perdedor acha que venceu? Seria uma pergunta, mas eu tô achando que era um ponto de exclamação que ele queria colocar. Ele digitou errado, tá? Não tô falando que ele é analfabeto, nada, acho que ele digitou errado. Então seria assim, ó. É triste quando um perdedor acha que venceu. Esses papistas, acho que seria esses, né? Esses papistas sabem de nada. Então, olha o tipo de argumento da marionete do Lucas Banzoli. Aí tem um outro aqui, ó. Na visão católica, a sua, do canal, do Cris Macabeus, foi surrado. Na visão minha, vocês foram surrados. Vocês, eu não debati, amigo. Está dizendo que o Ariel foi surrado, né? Porque eu não debati. E agora, que vai ser imparcial, aí diz assim, a IA, né, a inteligência artificial que faz análise de debate, deu vitória para o Lucas Banzoli. Quer dizer que a inteligência artificial deu a vitória para o Lucas Banzoli, então acabou, né? Chora São Notebook. Na próxima a gente faz uma vaquinha para dar um notebook ao Ariel e um óculos e um ouvido para ver o debate melhor. Então, olha que tipo de argumento o cara foi buscar na inteligência artificial, uma alternativa para dizer que foi o Lucas Banzoli quem venceu, né? O outro aqui embaixo diz assim, ó. Será que o Ariel ainda terá coragem de debater novamente com o Banzoli? Poxa, eu duvido que o Ariel, gente, negue um debate com alguém, tá? Eu duvido que ele não queira debater com o Banzoli ou com qualquer outra pessoa, porque ele gosta disso, tá? Ele gosta dos debates. Depois dessa vergonha que ele passou, qual? Tem que mostrar qual é a vergonha que ele passou. Eu acho que no debate, tá, gente, em argumentos, um dos únicos tropeços do Ariel, que acontece mesmo, debate a gente tropeça, tá? Foi a questão do Papa Gelásio
quando ele citou, né, que talvez a obra do Papa Gelásio seja apócrifa, né? Porém, assim, ele não trouxe, ele cita isso, e eu realmente não sei se procede ou não pesquisei ainda, mas ele citou a questão, mas ele não trouxe uma prova ali documental sobre esse assunto. Deveria ter trazido alguma prova, tá? Tanto que depois ele não menciona mais essa questão. Então veja, ali foi um tropeço, normal. Todo mundo tropeça no debate, tá? Tem que ver quem mais tropeçou. Aí ele diz assim, ó, depois da vergonha que ele passou. Aliás, será que outro católico ainda terá coragem? Outro católico terá coragem do quê, meu amigo? Eu não entendi a colocação. Você vê que são coisas soltas assim? O outro aqui diz assim, ó, é patético o camarada defender o indefensável. Diante de todos, o cara ainda dizer que o Ariel venceu o debate é cômico. Se não fosse trágico. Simplesmente o Lucas destruiu, como sempre, os argumentos. O Lucas destruiu, como sempre, os argumentos do catolicismo usando suas próprias fontes. Engole o choro e tenta se preparar para a próxima. Tá, mas você tem que trazer esses argumentos, cara. Quais são os argumentos, as fontes que você está citando? O que nós fazemos aqui nos vídeos, aliás, vários apologistas católicos fazendo vídeos e mais vídeos, até mesmo alguns padres, tudo, é mostrar onde o Lucas Banzoli escorregou. Né? É isso que nós fazemos. Outro diz assim, ó, mano, como é que você diz que o Ariel venceu? Eu disse que o Ariel venceu porque eu mostrei aqui em vários vídeos o porquê o Ariel venceu, né? Lucas passou o trator e venceu até no contexto histórico do catolicismo. Nós mostramos aqui que o Lucas não venceu no contexto histórico do catolicismo, ele simplesmente pegou. Aliás, eu estou sabendo que foi de outra pessoa, porque essa outra pessoa em uma outra live falou que passou para ele. Entendeu? Passou esses textos, aliás, não são textos, são trechos, né? Citações fora do contexto. Ele apenas pegou um monte de citações, como ele sempre faz desde o Orkut, quando eu debatia com ele. Né? O Lucas Banzoli do Orkut é o mesmo de agora, parece um menininho de 14 anos. Debate do mesmo jeito. Né? Acha que encher linguiça ganha o debate. Quando traz uma citação da patrística, tem que trazer o contexto, mostrar a obra, qual era a situação, qual foi o momento, por quê foi escrito aquilo, tem que trazer tudo isso. Não adianta trazer uma citaçãozinha, não. Estou com um monte de coisa preparada aqui, viu? Sobre o Lucas Banzoli e a manipulação que ele faz de textos da patrística, né? Então ele tentou o quê? Manipular. Aliás, o que eu fiquei sabendo, vendo um protestante numa outra live, esse protestante disse que foi ele quem passou os textos para o Lucas Banzoli, tá? Então, enfim, ele não usou fonte nenhuma, ele jogou um montoado de coisas, de citações ali, e ele acha que isso vence o debate. Na cabecinha do Lucas Banzoli é isso que vence o debate, entendeu? E na cabeça das marionetes também, né? O Ariel quase saiu chorando, deu para ver mesmo no final do debate quem quase saiu chorando, né? Aí o outro aqui embaixo diz assim, ó, o Ariel é muito fraco, Banzoli é superior em Bíblia e patrística. Não deu para perceber isso não, tá? Principalmente na Bíblia, né? Ele deu vários tiros no próprio pé e eu vou mostrar mais um agora para vocês, tá? O outro diz assim, ó, quem assistiu o debate inteiro sabe que o Lucas foi muito superior ao seu adversário. Ariel foi tão surrado que depois o padre teve que fazer um e-book para tentar amenizar a surra que o católico levou e ainda saiu chorando. Tá, o padre fez um e-book, o padre José Eduardo fez um e-book respondendo as questões principalmente da patrística, mas onde que o padre falou que ele fez aquilo? Porque o Ariel foi surrado. Você pode mostrar no e-book do padre José Eduardo onde ele escreveu que, ó, tô fazendo isso aqui porque o católico lá foi surrado. O outro diz assim, ó, turminha aqui é bem doutrinada, ou deve ser tudo fake do canal, né? Parece, é sempre assim, né, gente? É fake do canal. Sinceramente. Parece que o amigão aí vive em um mundo esquizofrênico, ou é psicopata sociológico mesmo. E não viu que o Lucas Banzoli destruiu o Ariel. Então, assim,
Cara, com certeza eu devo ser esquizofrênico, só pode, porque o debate que eu vi, o Lucas Banzoli no final do debate estava tremendo, né? Tá quase chorando. O outro aqui, ó. Assistam todo o debate, eu assisti mais de uma vez. O Ariel se desesperou. Quando? Em qual momento? Eu mostrei aqui o momento que o Lucas Banzoli se desesperou. Viu que estava sem argumento e apelou para o notebook. Não, ele não apelou para o notebook, ele apenas mostrou que o Lucas Banzoli estava usando o notebook com o Wi-Fi ligado para fazer consultas no Google, no chat, enfim. Tá? É apenas isso. Eu não preciso disso, eu já tenho meus argumentos prontos, tá? O notebook serve como um bloco de anotação igual um papel. Muita gente usa, só que por... Tá, vamos lá. Então, você está dizendo que o Lucas Banzoli ele usou o notebook como um bloco de anotação e, sinceramente, gente, sendo sincero, eu não vejo problemas, tá? No debatedor usar o notebook. Eu não vejo problemas. O Ariel, ele vê um problema nisso porque ele vai sem o notebook. Ele prefere um debate limpo com aquilo que ele tem, né, de anotações. Eu, em particular, não vejo problemas, tá? Mas aí é uma escolha, né, dos debatedores. Agora, se o Lucas Banzoli estivesse usando o notebook apenas, né, para ali consultar as suas anotações, por que ele quis o Wi-Fi? Por que ele pediu para um técnico de informática lá no programa colocar o Wi-Fi no computador dele? Se ele só queria usar as anotações. As anotações normalmente estão, né, na mesa de trabalho. Não precisa de Wi-Fi. Então fica essa pergunta. Se ele só queria para... E aí eu não vejo problema nenhum. Tô falando sério, tá? Mas a questão é, se ele só queria para consultar as anotações dele, por que ele queria o Wi-Fi? Mas vamos lá, gente. Vamos mais um aqui, ó. Não sou protestante e muito menos católico, mas eu vi o vídeo todo entre o Ariel e o Banzoli. Mas o Banzoli foi completamente cirúrgico e didático. Onde? Tem que mostrar onde, gente. Quando a gente está defendendo aqui o Ariel, tá? Mais uma vez, gente, não sou amigo do Ariel, não conheço o Ariel, nunca conversei com ele, né? Mas a gente está mostrando onde ele venceu. Vocês falam que o Banzoli foi cirúrgico porque ele citou textos da patrística que ele nem sabe de onde ele tirou? É isso? Para vocês é isso que ganha o debate? É isso? Ó, o Ariel foi excelente, mas Banzoli foi muito completo. Ariel completamente sem argumentos. Não foi o que pareceu, né? Ele não precisou nem do notebook com Wi-Fi para trazer os argumentos. Vejo que vocês católicos estão anos-luz atrás dos protestantes. Eu queria saber quando foi que um protestante venceu um debate contra o católico, né? Agora, esse daqui, gente, eu não sei quem é essa pessoa não, mas olha, sinceramente, é isso que escreveu um textão, né? O Banzoli respondeu a pergunta de Ariel dizendo que aquilo que se fazia no Antigo Testamento sobre comer o cordeiro não é mais necessário, pois era só sombra. E como Cristo é o sacrifício perfeito, comer é crer nele e não comer literalmente. Ainda deu exemplo da circuncisão. Gente, o que tem a ver a circuncisão? O batismo e a circuncisão, e não é aquilo que o Banzoli explicou sobre batismo e circuncisão, tá? A circuncisão foi abolida, não é para fazer mais. O culto de adoração divino, que é um culto sacrificial, tem que continuar sendo feito, tá? Então não tem muito como comparar uma coisa com a outra. Ele usou o texto de Hebreus para responder a pergunta que o Ariel fez sobre a lei. Cara, me fala onde o sacrifício foi abolido, onde o culto de adoração foi abolido, né? Além de tudo, no próprio livro de Levítico existe uma proibição para comer a carne com sangue, pois a vida está no sangue. Tá, beleza. Porque a vida estava no sangue do próprio Cristo. Tá? Esse sangue que seria jorrado na cruz ali, tá? Derramado na cruz. É por causa disso, tá, gente? Isso já refuta a ideia da tradição romana de que o sacramento é de fato o corpo que vem e volta todo domingo na Eucaristia de vocês. Não entendi o que vem e volta no domingo, tá? Agora, quem pediu para comer do
corpo e beber do sangue foi o próprio Cristo, tá? Então quem está contrariando o Levítico é o próprio Cristo neste caso. De fato, o corpo é só colocar a hóstia em um... Agora vem a parte mais absurda de um protestante, tá, gente? Prestem atenção nisso daqui, ó. É só colocar a hóstia em um microscópio para saber que aquilo não é um corpo humano, e sim um pão. É mesmo, gente? Então coloca também, né, a Bíblia Sagrada em um microscópio, em qualquer lugar, você vai ver que aquilo ali não é a palavra de Deus, que aquilo ali é apenas um papel que foi escrito. Você vai encontrar alguma coisa de Deus ali? Qual partícula? Sabe? Então, olha como é ridículo esse argumento. Se você pegasse o corpo de Cristo, o próprio corpo de Cristo, ele vivo, né, e fosse ele fazer um estudo no corpo dele, você ia falar, não, é um homem, é um simples homem, que come, bebe, morreu na cruz. Olha o quão absurdo. Isso aqui, na verdade, é o argumento de um ateu, né? Vocês estão fazendo igual os israelitas quando confeccionaram o bezerro de ouro, dizendo dar graças ao Senhor e adorando uma estátua. Cara, esse cabra nunca leu a Bíblia Sagrada, velho. Quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro é porque eles desacreditaram naquilo que Moisés estava passando para eles. Eles fizeram outro Deus para eles porque ele falou assim, esse Deus de Moisés aí já era. Meu Deus do céu, gente, olha só. Dizem que adoram Jesus Cristo, mas divide a glória com... Aí já vem com as falácias e sofismas protestantes, né? Olha lá, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, com o santo, com... Aí vem o sofisma protestante. Leiam a Bíblia e parem de escutar o Papa infalível. Eu te juro por Deus do céu, eu já li a Bíblia muito mais do que esse cidadão. Qualquer católico já leu a Bíblia mais do que esse cidadão, senão não teria falado tanta besteira, né? Mas é sempre assim, gente. Sempre tem os sofismas, os jargões protestantes, né? Eles acham que isso vence o debate, olha só. O Papa Infalível, que o próprio Ariel disse que são homens que também erram. O cara não sabe o que é infabilidade papal. O Ariel explicou o que é isso. O Ariel explicou o que é isso e o cara aqui tá falando um monte de merda, né, do Papa Infalível. E o Papa Infalível também é... Qual católico que nunca falou exatamente que o Papa ele é infalível quando se pronuncia como ex-cátedra? Sabe? Cara, é aquilo ali, sabe? Debater com um protestante é isso, gente. Por isso que agora, para eu debater com um protestante, é 360 paus na minha conta, velho. Como é que você vai debater com um sujeito desse? Sinceramente, como é que você perde 1 hora da sua vida debatendo, por exemplo, com um sujeito desse? Então, para eu debater agora, por exemplo, é 360 paus na minha conta, filho. Aí disse, Ariel que disse, tá lá no vídeo, né? E todo católico diz que todo papa erra. Tem pecados também, tem que se confessar. O Papa se confessa toda semana, meu irmão. E se morrer no pecado mortal, vai para o inferno, como qualquer outro. Agora, quando ele se pronuncia como ex-cátedra, aí sim, ele é infalível, tá? Já que vocês costumam ver as coisas pela ótica de outro, a Bíblia está aberta a todos, já viu? E não só para os sacerdotes, inquisidores, queimadores de cristãos, né? Aliás, né, eles falam tanto que a gente queimava cristão, que não sei o quê. Eu pergunto para esse cidadão, esse Zé Ruela aí, me fala o nome de 15 cristãos que a Igreja Católica queimou. Só 15, tá? O nome de 15. E aí, Lutero não foi queimado e olha a merda que deu também, né? Então, assim, se queimava tanto cristão, não queimou Lutero. Se a Igreja Católica realmente fizesse isso daí, do jeito que eles falam, Lutero tinha virado churrasco, cidadão. Aí, continua aqui, ó. Tem um de vocês que quer dar um tiro... Ai, meu Deus do céu, gente. Dar um tiro na cabecinha do Lucas Manzoli, velho. Vai ser difícil acertar, né? Mas a gente ora pelos nossos inimigos. Não precisa orar por mim, não, cidadão. Se eu sou teu inimigo, não ore por mim, viu? Fica tranquilo. E é isso aí, minha gente. Esses são os comentários. São esses os seguidores do Lucas Manzoli.
A marionete do Lucas Banzoli, não trouxeram um argumento. Você viu o outro aqui, o último. O cara usou os devaneios dele como argumento. Realmente, eu em particular, tá, gente? Eu gostava muito de debates. Na época do Orkut, então nem se fala. Hoje, para eu debater com um protestante, 360 paus na minha conta, filho. Senão não dá. Esquece. Como é que você aguenta uma coisa dessa aí? O cara tem sérios problemas cognitivos. Sérios problemas cognitivos, cara. Como é que você aguenta um debate com um cidadão desse aí? Mas vamos lá, vamos pro momento vergonha alheia do... que foi o momento vergonha alheia dos seguidores do Lucas Banzoli. Agora vai o momento vergonha alheia do próprio Banzoli. Tá aí o Lucas Banzoli, gente. Mais um momentinho, tá? Fazendo um cortezinho aqui. Prestem atenção nisso. Porque aqui o Lucas Banzoli acaba dando um tiro no próprio pé. Porque ele se coloca como um cafarnaíta. Basicamente isso daí. Vamos lá, gente. Quanto tempo eu tenho? Eu vou precisar de 2 minutos, pelo menos, para interpretar João 6. Tá, já que ele abriu o comentário em João 6, eu quero perguntar uma coisa que essa, assim, de tudo que eu falei, a única que eu faço questão que seja respondida é essa. Na sua interpretação, porque todo o seu argumento se baseia no fato de que os cafarnaítas, que era o público para o qual Jesus estava se dirigindo naquela ocasião, eles interpretaram, né, que Jesus estava falando de comer fisicamente e tal, e Jesus, ele não falou, não, peraí, gente, vocês estão interpretando errado, né? Então eu pergunto, o que foi que os cafarnaítas interpretaram? Eles interpretaram que Jesus estava falando da Eucaristia, ou seja, de comer dele sacramentalmente, mesmo que de uma forma física, que é a crença católica da transubstanciação, ou de praticar canibalismo mesmo com Jesus, de ir lá e matar Jesus e comer a carne de Jesus literalmente. É essa a grande questão que eu faço, porque dependendo da sua resposta vai mudar todo o jogo aqui. Porque, bom, depois eu vou mostrar a encruzilhada, mas eu quero muito ver a resposta do Ariel a respeito disso. Ainda sobre João 6, deixa eu ver... Então tá aí, minha gente. Essa pergunta é mais uma pergunta imbecil. Uma pergunta burra. Porque aquilo que Jesus estava explicando exatamente, né, o que iria ser a Eucaristia. Porque a Eucaristia ainda não tinha sido instituída. Tá? Então ali Jesus Cristo estava dando ali uma verdadeira aula sobre o verdadeiro sacrifício e como aquele sacrifício seria consumido. E aqui é impressionante essa pergunta. O que os cafarnaítas entenderam, o que eles interpretaram, foi a mesma coisa que você interpretou, Lucas Banzoli. O mesmo tropeço dos cafarnaítas é o mesmo tropeço do Lucas Banzoli. Quando Jesus diz que ele é o pão vivo que desce do céu e quem comer da carne dele tem a vida eterna, aquelas pessoas, que principalmente as que abandonaram Cristo, entenderam que tinha que comer a carne dele, matar ele, comer a carne dele, como se fosse um ato de canibalismo. Aquilo que vocês, protestantes, acusam os católicos. É simples assim. O importante não é o que eles entenderam, o importante é aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Nem os apóstolos naquele momento, eles entenderam exatamente o que Cristo estava falando. Porque aqui, como a gente falou ontem, né, no React, acho que foi até mencionado pelo Robson, Jesus, né, estava ensinando o que deveria ser feito e não como deveria ser feito. Ali era um teste, ali até era um teste, para saber quem realmente acreditava em Cristo ou não, quem confiava nele ou não. Aquilo foi um teste. Olha, eu vou ensinar o que tem que ser feito. Como? Ainda não, mas vocês têm que confiar em mim. Só os apóstolos confiaram em Cristo. Os Lucas Banzolis, lá de Cafarnaum, todos eles abandonaram Cristo, assim como Lucas Banzoli, né? Abandonaria Cristo naquele momento. Se fosse católico, ia abandonar a Igreja Católica. Por quê? Não consegue ter o entendimento do que é a Eucaristia. Jesus Cristo, naquele momento, já estava ensinando o que seria a Eucaristia. Já estava ensinando.
A compreensão é difícil. Claro que é difícil. Imagina naquele momento. Hoje nós temos todos os ensinamentos da igreja sobre o assunto, mas naquele momento a compreensão era difícil. Os protestantes nem com os ensinamentos da igreja conseguem entender e compreender o que é a Eucaristia. E nos acusam daquilo que aquele pessoal todo ali, pelo menos no íntimo, né, no interior ali, estaria acusando Jesus Cristo. Nossa, ele quer que a gente pratique um ato de canibalismo? É basicamente isso daqui. Então é um momento vergonha alheia. Momento vergonha alheia. Do mesmo jeito que o Lucas Banzoli não consegue compreender a Eucaristia, os cafarnaítas não entenderam os ensinamentos de Cristo. E vamos colocar aqui exatamente o que diz, né, a Bíblia Sagrada, porque Jesus Cristo já mostra naquele momento que ele estava se referindo à Eucaristia. Se você pegar João capítulo 6, ele já vai falar do pão. O pão que seria usado na última ceia, para que ele pudesse ensinar corretamente como que os apóstolos iriam comer da carne dele. Ele fala, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram do maná e morreram, porque aquele pão lá não trazia vida. Você comia, mas era só para matar a fome. O pão que Cristo iria trazer é para a vida eterna. Aí ele diz, este é o pão que desce do céu, ou que desceu do céu, né? Quando ele fala, este é o pão que desceu do céu, ele está se referindo a ele. Desceu, não que vai descer ou que desce, é o que desceu do céu, né? Para que não morra todo aquele que dele comer. Então ele já está mostrando exatamente, aqui ele está mostrando como. Só que as pessoas não iriam compreender porque este como, né, iria ser instituído apenas um ano depois. Mas ele está falando, ele já está mostrando como seria consumido aquilo. Aí ele diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Tá aqui, ó. Quem comer deste pão, que é ele, viverá eternamente. E o pão, e aí ele vai mostrar uma coisa aqui, ó. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aí entra naquela questão do particípio, né? Que o Lucas Banzoli falou, olha, o texto mostra ali que aquelas pessoas já estariam participando da Eucaristia. Não, porque Jesus Cristo, ele diz, ele é o pão, só que o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo, certo? Quando ele só iria dar deste pão na salvação do mundo. Quando foi a salvação do mundo? Na crucificação. Então, realmente, aqui ele está falando de algo que iria acontecer ainda, né? Ele diz aqui, ó, e o pão que eu hei de dar, quando ele deu esse pão, na Santa Ceia, é a minha carne para a salvação do mundo. Qual é a carne dele para a salvação do mundo? É o corpo dele sacrificado, crucificado. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então perceba você, gente, que quando eu falo que é o momento vergonha alheia, o questionamento dos judeus aqui é o mesmo questionamento do Lucas Banzoli. É o mesmo questionamento. Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? É claro que na cabeça dos cafarnaítas, claro que passou ali um ato de canibalismo. Eles não estavam entendendo. Os apóstolos não entenderam também. Só que assim, ou você confia ou não confia. Os apóstolos confiaram em Cristo. Os Lucas Banzolis daquela época não confiaram. Então preste atenção que o argumento aqui, aliás, o questionamento aqui
Foi exatamente o questionamento do Lucas Banzoli. Aqui eles questionaram Cristo, o Lucas Banzoli questiona a Eucaristia, mas a mesma coisa. Como este homem, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Lucas Banzoli, como é que pode a carne de Cristo estar na Eucaristia? É o mesmo questionamento. O mesmo questionamento. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. O que Jesus Cristo começa a fazer aqui? Jesus Cristo começa a dar ênfase naquilo que escandalizou os judeus. Aí a todo momento ele começa a falar. Depois que ele vê que os judeus se escandalizaram com aquilo, aí ele começa a todo momento a citar a carne e o sangue. Olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E aqui é o particípio presente que ele falou, tá, gente? Mas Jesus Cristo diz que isso já ele iria dar a carne dele, né, depois. Então, aqui neste momento, Jesus Cristo estava numa explicação do que deveria ser feito. Não como, e não tinha instituído ainda. Tá? E aí diz, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida. Gente, está aqui, olha. O termo verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E, pô, será que Jesus Cristo está falando de um teatro aqui? Está falando de teatrinho? Todos os termos que ele usa aqui, verdadeiramente. E aí, quem quiser pegar a patrística mesmo, tá, gente? Não só a patrística, mas santos, padres, doutores, né? Pô, você tem a Catena Áurea. Vai lá na Catena Áurea, gente. Hoje tem a Catena Áurea digital aí, né? Você vai pegar... Achei um comentário muito interessante, né? Aqui de Teofilato, né? Ele explica muito bem esse texto. Ele diz assim, ó, neste ponto em que ele diz, né? Eu darei, demonstra o seu poder, pois não foi crucificado como o servo menor que o Pai, mas voluntariamente, pois embora se diga que foi entregue pelo Pai, ele todavia entregou-se a si mesmo. Observe, porém, que o pão que por nós é recebido nos mistérios não é somente figura da carne de Cristo. Não é só figura, mas é a própria verdadeira carne de Cristo. Pois ele não disse, o pão que eu te darei representa a figura da minha carne, mas é a minha carne. Estamos falando de Teofilato, gente. Acho que ele viveu no século X, século XI. Tem 1000 anos esse texto. 1000 anos antes da reforminha protestante, tá, gente? Antes da rebelião dos rebelados. E diz aqui, ó. Este pão é transformado por palavras inefáveis através da bênção mística e pela habitação do Espírito Santo na carne de Cristo. Mas, por que não vemos a carne? Olha o questionamento do Lucas Banzoli aqui, gente. Há 1000 anos, isso aqui estava sendo respondido. Por quê? Se a carne fosse vista, o horror nos invadiria ao recebê-la. Por isso, para condescender com a nossa fraqueza, tal alimento místico nos é apresentado conforme convinha ao nosso costume. Pela vida do mundo entregou a sua carne, porque morrendo destruiu a morte. Eu também entendo por vida do mundo a ressurreição, pois a morte do Senhor proporcionou a ressurreição universal a todo o gênero humano. Talvez também a vida que consiste na santificação e na beatificação e no Espírito chamou de vida do mundo, pois ainda que nem todos tenham recebido a vida que está na santificação e no Espírito, contudo o Senhor entregou-se a si mesmo pelo mundo. E quando nele está, o mundo inteiro é santificado, tá? Achei essa explicação aqui excelente, tá, gente? Aqui na Catena Áurea tem vários textos de vários padres da igreja, santos, doutores, tá? Então, aqui é muito fácil. Você pega aqui, ó, os textos aqui, ó, por capítulo aqui, ó, né?
E vai lá nos versículos ali, você vai ter toda a explicação aqui da patrística, e não exatamente os versículos isolados e os textos isolados, as citações isoladas que o Lucas Banzoli apresenta, né? E, exatamente, e aqui Teofilato está exatamente, né, explicando esse texto. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Ele não falou que era figura, simbolismo, não falou nada disso. Ele falou, é verdadeiramente comida. Verdadeira comida é comida. E Jesus Cristo ele vai continuando, gente. Quanto mais aquelas pessoas, né, ficaram escandalizadas, quanto mais se escandalizaram, mais ele continua. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A comunhão. A comunhão. Né? Assim como o Pai me enviou, vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come da minha carne viverá por mim. E aquelas pessoas se escandalizando. E Jesus Cristo, ó, os Lucas Banzoles da vida lá se escandalizando. E Jesus continua, né? Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Aqui ele volta de novo dizendo o como. O como iria ser feito isso. É claro que naquele momento ninguém iria compreender. Os apóstolos vão compreender isso lá na Santa Ceia. Ele está mostrando que teria que ser feito e está mostrando como. Só que o como iria ser feito, os apóstolos só iriam entender na Santa Ceia. Tá, gente? Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, os Lucas Banzoles, ouvindo, disseram, isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por si, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Ah, o Lucas Banzoli se escandalizou. Lucas Banzoli se escandalizou, né? Quem será quando virdes, o que será quando virdes o Filho do Homem subir, o Filho do Homem, para onde ele estava antes? O Espírito é quem vivifica. A carne de nada serve, para as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram, né, os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu, por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos, muitos Lucas Banzoles, né? Muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Isso aí, minha gente. Momento vergonha alheia. Os questionamentos do Lucas Banzoli a respeito da Eucaristia são os mesmos questionamentos dos cafarnaitas, dos judeus naquele momento. Não conseguiram compreender em momento algum a importância de comer da carne de Cristo. O porquê isso tem que ser feito. Se escandalizaram assim como Lucas Banzoli se escandalizou e se escandaliza até hoje. E perceba que Jesus Cristo não fala em nenhum momento em simbolismo, figura, algo meramente espiritual. Ele não cita nada disso. A todo momento ele está trazendo algo que é verdadeiro, tem que ser feito. Se fosse algo meramente espiritual, naquele primeiro momento em que os judeus se escandalizaram, ele teria explicado, né? Olha, calma aí, mas não é assim também, é algo muito espiritual isso daí, tá? Esse comer da minha carne é só algo espiritual, é só um símbolo. Ele teria explicado. Por que ele não explica? Porque é o que teria que ser feito. Comer da carne dele e beber do sangue dele. É o que deveria ser feito. Não interessa como. Naquele momento, para Jesus Cristo, não interessa como. Como teria que ser feito. Isso eu vou explicar depois. Lá na Santa Ceia, um ano depois, eu explico.
Não interessa como, mas tem que ser feito. Só os apóstolos continuaram. É isso aí, minha gente. Momento vergonha alheia. Engraçado, todos os textos que o Lucas Vanzolli usou, praticamente todos vão contra ele, né? Todos. Nenhum é a favor de comunhão meramente espiritual ou o teatro protestante durante a Eucaristia deles, né? Se é que eles acreditam nisso. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.